ConfTalks, o bate-papo sobre confiança e estratégia que gera resultado para o seu negócio. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso webinar de resultados da Black Friday 2025. Bom, já quero começar pedindo desculpa pelo pequeno atraso que a gente teve, e não foi o trânsito da Marginal dessa vez, mas foi a análise dos dados em tempo real. É isso que a gente faz como ninguém, mas quando a gente olha tantos dados e tantas informações em tempo real, a gente às vezes precisa de um pouquinho mais de tempo. E foi por isso que a gente demorou um pouquinho mais e agora a gente está com tudo muito fresquinho para apresentar para vocês. E eu, Vanessa Martins, Head de Marketing aqui da Conf, vou liderar essa conversa maravilhosa com 2 especialistas aqui hoje, um em cada área e que vão se conectar, e a gente vai contar aí para vocês no decorrer da chamada como isso brilhou mais nessa Black Friday, essa conexão, essa parceria entre a Neotrust e a Logan. Já deixando claro para vocês que se você não estiver vendo essa tela em destaque, por favor, clique nos 3 botõezinhos aí no seu Google Meet, que vai ter opções, né? Tem 3 bolinhas, e escolha o modo de visualização em destaque, ou com a barra lateral, que vai ficar mais confortável para você assistir a nossa chamada hoje. E se você precisar sair nesse meio tempo, depois essa gravação vai ficar disponível no YouTube, a gente vai enviar o material para vocês, então fiquem tranquilos que vocês não vão perder nada, tá bom? Bom, para começar, quero agradecer e receber os nossos convidados aqui, a começar pelo nosso Head de Negócios da Neotrust, Léo Bicalho. Seja bem-vindo, Léo. Tudo bem, Ivan? Tudo bem, Francesco? Obrigado. Peço desculpa aí também o atraso, eu ajudei um pouquinho com esse atraso, mas eu agradeço aí todo mundo que tá nos assistindo. Tô animado para trazer os resultados aí, tem bastante coisa pra gente falar. Legal. E junto com a gente, o Francesco, o CEO Brasil da Logan. Seja bem-vindo. Obrigado, gente. Bom dia a todos. Bom, antes de mais, obrigado a vocês pelo convite, né? Mais uma vez juntos, em um evento tão importante como esse, né? Sobre a Black Friday. Então, muito obrigado. Vamos nessa. Parceria de milhões, a gente vai contar, né? Começando hoje aí no nosso primeiro case de sucesso aí com a Black Friday. Mas vamos ao que interessa, que todo mundo está aqui louco para saber que dados são esses, que resultados foram esses. Será que tivemos a melhor Black Friday de todos os tempos? Para começar, quem acompanha a gente, Léo, deve ter visto o nosso ConfTalks do ano passado, que a gente falou bastante de Black Friday, acompanhou, e a gente não teve uma Black Friday tão impactante, com tantos resultados, né, diferentes assim. E a gente trouxe bastante nossa discussão, inclusive os clientes que estiveram aqui com a gente no ConfTalks do ano passado, falando sobre investimento em mídia, que não foi um investimento tão alto, não tivemos tantas promoções. Esse ano, Francesco, você que hoje lidera aí um hub de tecnologia nessa área de publicidade, né, de mídia, você percebeu alguma diferença nas campanhas e os clientes mostraram isso? Com certeza. A gente confirma, eu tinha visto um momento assim quase de estagnação nos últimos 3 anos, depois de um pico muito grande em 2021, até na parte principalmente na parte de e-commerce, devido, provavelmente, a também algumas consequências diretas, né, do período pandêmico, né, mas chamo que depois de 2021 era um boom que a gente esperava acontecer, que foi crescendo, mas que com certeza esse ano teve uma realização concreta. A gente viu, com a Logan a gente trabalha com muitas marcas, estamos falando quase de 1.400 marcas ao redor do mundo, são 26 países, então a gente acaba tendo um benchmark bastante robusto, e a gente viu, por exemplo, que esse ano, novembro de 2025, foi, para todas as campanhas de Black Friday, foi recorde histórico. A gente superou os números de 2021. Legal. A gente teve um crescimento aproximadamente em média de entre 13% e 28% no investimentos ligados à Black Friday das marcas em toda a região Latam. Então, com certeza, esse ano foi um turning point, eu acredito, na escalação assim, do resultado de Black Friday a nível de advertising. Legal, muito bom, bons pontos. E aí, vamos entender se essas publicidades realmente fizeram vender, né, Léo? Faz sentido, os números mesmo, né? Que bom, né? Você viu um resultado positivo, né? Eu acho que vai destacar, né, como a gente monitorou isso, né? Esse ano a gente teve
a nossa plataforma remodelada aí, né, de Black Friday, né, tanto hora a hora quanto ao longo do mês de novembro. Nós tivemos um alcance bem bacana em termos de empresas acessando, né, consultando esses dados e tem uma novidade que eu até queria já trazer logo no início, né, para mostrar um pouco do panorama do que a gente trouxe nessa plataforma, né, também, é, que é, até pode botar o slide seguinte que a gente vai mostrar um pouco da... eu achei que a gente estava mostrando, desculpa. O que? A plataforma? O que a gente tem de destaque na plataforma, cara, aquele outro slide inicial. Mas tudo bem, vamos falar para os números então. Não tem problema. Isso, era esse mesmo que eu tava pensando. Não, você pediu, eu trago. Nossa, Não, foi eu rápido. pediu, Foi eu rápido. trago. Não, é isso. Eu queria destacando assim a plataforma em si, né? Tudo que a gente trouxe. A novidade legal é que a gente vai manter ela disponível para não só quem contratou agora, né? E poder analisar ao longo do mês de novembro, no mês de dezembro, os números que foram em novembro, mas para quem não contratou e quiser contratar, ou também quer contratar com atualizações já para a sazonalidade de dezembro, a gente vai disponibilizar. Então, Legal. nessas mesmas visões, esses mesmos detalhes, né? Então, foram detalhamento de mais de 2.000 categorias, com detalhamento das marcas, das ofertas, né? Por região, esse comparativo com outros meses, além do mês de 24, do ano de 24, né? Comparativo year over year. Então, né, fiquem atentos aí, né? Quem tiver interesse, já quiser falar com a gente já vai ter isso disponível. Dá para liberar aí o QR Code para a galera já escanear. Quem quiser, já manda uma mensagem pra gente que Boa. já conseguimos já ajudar vocês. Eu furei a fila aí, velho. Puxei o tempo, ansioso para trazer boa notícia. Ótimo. E aí, então, essa live vai ajudar bastante para falar de Natal, então, também, né, Léo? A gente já vai conseguir, com até os inputs aí do Francesco, trazer umas dicas boas, né? Exato. E aí agora vamos pros números. Vamos tá? pros Vamos pros Sem muitas delongas. Exato. Fiz o jabá aqui já, né? Então, falando dos resultados, como o Francesco falou desses grandes números, né? Acho que eu gosto sempre de abrir falando desse panorama do mês inteiro, né? Da Black November. Realmente foi o novembro na nossa série histórica de maior venda, disparado o mês de novembro mesmo. Então, comparado com o ano passado, esse crescimento aí na casa de 23,4%, maior, superior do que a gente estava acompanhando ao longo do ano. Né? Ao longo do ano, Do benchmark, né? Que a gente tem em aumento de investimento, né? próximo, né? Exato. Esse número aí. Dentro. Converteu. E a gente abre falando de Black November mesmo, toda Black, porque esse ano ainda se fortaleceu essa tendência que a gente já vem falando de antecipação, né? Muito forte o resultado do mês inteiro, porque as semanas anteriores à Black Friday foram muito fortes, né? Em especial o 11/11, né? Então, esses 47,2 bilhões, sem dúvida, é um recorde para o e-commerce. O volume de pedidos, a gente acompanhou esse crescimento, né? Então, o consumidor, reforçando aquilo que a gente falou nas tendências, né? O quanto o consumidor está comprando produtos diferentes, não está focado somente naqueles grandes bens de consumo eletrônicos que são mais procurados na Black Friday, né? E na internet mesmo. E assim, com consequência, o ticket médio caiu, né, nesse valor de 10,2%, mas o que não é negativo, né? É uma mensagem de que o varejista está conseguindo diversificar, fazer com que o consumidor esteja consumindo com maior frequência nos seus canais. Né? O número de aumento de pedidos é bem alto, né? Sim. E aí que traz esse movimento. E se puder passar já para a gente olhar esse panorama, então, das semanas, como eu falei, da antecipação, né? Aqui a gente trouxe essa comparação ano a ano da relevância das semanas, né, para os resultados do mês. E, em especial esse ano, né, a semana -2, digamos assim, antes da semana da Black Friday, que foi a semana em que houve o 11/11, né, ela foi muito forte, né? Foi a semana aí de maior antecipação, né? Mas a semana da Black ela continua sendo a mais relevante, porque o pico mesmo de venda na sexta-feira, ele supera qualquer outro, tá? Até para deixar um recado, gente, no final a gente vai dar uma lupa no 11/11, né, Léo? Para até trazer as marcas falaram muito sobre o 11/11 ser
um possível problema para Black Friday, né? Um ofensor para Black Friday. A gente viu essa antecipação como uma estratégia relevante, ela funcionou, né? Porque conseguimos ter esses números fortes antes da semana da Black. E a semana da Black ela continuou também forte. Então, eu acho que foi positivo. O balanço geral foi positivo, né? Uhum. Então, agora olhando essa evolução diária, né? E aí fica bem claro esse pico do 11 do 11, né? Aham. Que, né, a gente vai falar um pouquinho mais depois, mas a gente percebeu essa entrada de cabeça aí, digamos, dos players nacionais também nessa data, né? Para competir com os players asiáticos, e isso trouxe esse movimento. Só que levou o movimento de todo o mercado para essa antecipação, com todas as semanas com uma aceleração, né, comparativo year over year mais forte do que na semana da Black Week, né? Black Week cresceu 13%, enquanto as semanas anteriores ali 25, 26, 27, né, e a Black Week menos 2, que foi a do 11, 12, 50% de crescimento. Então, números bem interessantes aí sobre essa estratégia de antecipação, que, né, é algo que a gente o varejo vai aprender a conviver. Eu acho que tende a ser, né, a ficar isso para os próximos anos, né? Essa antecipação é cada vez mais forte, Sim. agora com essa data dupla. E pelo jeito funcionou, né? O que a gente vinha trazendo também nas tendências era, olha, o varejista ele pode aproveitar essas antecipações para ter um final de mês mais tranquilo, digamos assim, né? E a gente percebe isso quando olha os números dos últimos dias mesmo, do sábado, domingo e a segunda. Foram os únicos dias em que as vendas ficaram abaixo do patamar do ano de 2024. Mas por quê? O mês inteiro foi acima. Então o varejista chegou ali, respirou. Olha, não vou dar tanto incentivo assim, cupons, descontos, que foi o que a gente observou muito, Mas você né? trouxe uma explicação muito legal na entrevista também, na TV lá, que você fala do final de Copa de Libertadores, solzão, pelo menos aqui em São Paulo, né, que é um dos polos aí de grandes de negócio. Claro, a gente acho que pode passar para o próximo já. Agora a gente já vai falar dos dias de Black especificamente, tá? E aí eu vou falar desse destaque, então, dos dias, quando eu comparar ano a ano as vendas dos dias de Black, tá? A gente observa os dias de quinta a domingo, que é o número que a gente sempre traz de variação, realmente um percentual bem menor, né? Bem mais tímido de crescimento. Uhum. A gente pode dizer que foi um reflexo dessa antecipação, né? Não podemos negar isso, porque embora a sexta-feira, que é, querendo ou não, o dia mais nervoso, ali, o dia mais preocupante, ele teve um crescimento relevante, os outros dias de final de semana desaceleraram, então, por consequência do varejista ter já alcançado o seu resultado, né? E também pelo consumidor já ter feito as suas compras, terem acompanhado os resultados, né? As promoções. Então, a gente vê, né, essa desaceleração do crescimento, mas é um número muito representativo, 10,1 bilhões em 4 A dias. gente acertou em cheio esse ano, né? Chegamos próximos, a gente ficou um pouquinho abaixo, a gente colocou uma estimativa, a gente estava falando de 11 bi, mas a gente chegou a falar em uma margem de segurança de 10,4 a 11,5 bi. Ficou 10,1. Chegamos perto, aí raspamos, mas pode até passar para o próximo. Pode passar para o próximo, por favor. A gente vê então que é o resultado histórico aí mais representativo. Desde 2021, os 10,1 bi é o recorde de vendas, tá? Acima de 21, então, como você tinha falado, né? Que foi o período influenciado pela pandemia. Então a gente pode falar que foi um sucesso mesmo com a antecipação, né? Então, isso aqui, somado à antecipação, né, traz esse número recorde para o mês todo de novembro, né? Permite eu complementar essa parte, porque eu vendo aqui esses dados, cara, mais uma vez você tem a confirmação de como realmente publicidade e vendas andam de mão dadas, porque se eu vi o faturamento, no caso da Logan, baseado nesse período histórico do ano, comparado com esses dados de 21 para 25, é absolutamente espelhado, assim. Ou seja, realmente
essa pequena caída em 2022, um platôzinho aí, né, que vai até 2023 crescendo, depois de 2024, para depois superar 2021 e 2025, é absolutamente o que aconteceu a nível de investimento publicitário nos últimos anos. Tipo assim, é super sobrepõe e até o crescimento a respeito de 2021 está bem próximo. Por exemplo, no caso de Brasil, na Loga Brasil a gente tem um crescimento respeito de 2021 muito parecido ao que está aqui na tela. Tá bem interessante isso. E não tem, mostra que não tem mágica, né? A V, ela acontece com investimento, não adianta. E esse ano em especial a A gente... inteligência de dados, né? Não, a inteligência, ela é para fazer o investimento da melhor forma, Exato. né? Aonde investir. Não é só jogar dinheiro em cima dali e vai dar a ver, funcionar. né? A gente tem que ter um investimento inteligente, né? E isso, esse ano foi muito forte pela competição entre os grandes players, né? Se a gente for olhar a ação que estavam fazendo grandes e-commerce, grandes marketplaces, isso ativou muito o consumo dos consumidores. A gente pode até, fazendo uma retrospectiva, né? 2023, a gente teve um cenário de um player que era muito relevante, né? Que fazia até... Tinha o seu nome de Black Friday, se vocês forem lembrar, foi um player que se retirou desse movimento, né? E lá na época a gente falou, olha, esses caras, eles influenciavam muito a venda geral, acionando a Black Friday, usando muito a mídia, TV, e esse espaço levou um tempo para ser ocupado. E agora, esse ano, a gente pode dizer que os players ocuparam muito bem esse espaço. A gente viu televisão fazendo programa especial, né, de Black Friday novamente, as lives, né, sempre muito usadas antes durante a pandemia, mas continuaram sendo reforçadas, né, por podcasts e tudo mais, e sempre lançando muito cupom. E o cupom é investimento, né, gente? É isso, é para comprar mesmo a venda. Quando tu estava falando de live commerce também, que é uma tendência em crescimento globalmente, né? E isso é algo que com certeza esse ano confluiu também, né? Mais um canal de venda que vem se renovando, né, a respeito do que era de 2021, que a live virou uma forma de entretenimento, agora vira um canal de vendas, né? E o cupom gera essa questão da comunidade, né? Teve muitos grupos compartilhando o cupom, isso aqui, você viu esse cupom e jogando, então tem essa questão também que hoje a gente está vendo muito no comportamento do consumidor sobre comunidade, né? É verdade, é verdade. Eu mesmo, confesso, eu comprei na quinta-feira, eu fiz uma antecipação, então, aproveitando para falar nos dias, né? Esse ano, a quinta-feira foi muito forte, algo que a gente não vinha olhando nos últimos anos. A quinta-feira, ela dava uma desacelerada ali, o consumidor não estava mais com tanta atenção para antecipação, e esse ano especial foi forte, reflexo já desse mood, digamos, que o mercado conseguiu impor de antecipação. Vamos comprar tudo antes. E aí, a sexta-feira, o crescimento em si foi que deu uma boa desacelerada, comparado ali, né, de 34% de crescimento para 11% na sexta-feira. Mas ainda assim, eu reforço muito. Falando com jornalistas mesmo, o pessoal fala, mas desacelerou a Black Friday, né, foi mais fraco. 4,7 bilhões num dia único de vendas, é muito grande, é muito forte. Quando comparado com os 11, vai ficar mais claro isso ainda. Então, eu continuo afirmando que foi um sucesso mesmo com esse 11% de crescimento. E aí sim o reflexo de sábado, domingo, então, final da Libertadores, como a gente falou, mas eu reforço nessa questão do investimento. Varejistas conseguiram fazer uma Black muito boa, uma sexta-feira muito boa, uma antecipação muito boa, tiraram o pé. No sábado, no domingo, não ficaram dando tantos investimentos, sim, tanto incentivo para acelerar a venda e continuar nessa taxa de crescimento. Legal. E aí a gente traz esse gráfico do hora a hora para falar até mesmo desse comportamento, né? Porque no ano passado, o sábado tinha sido mais forte, a gente tinha trazido um destaque. Aqui a gente deixou o número de 21, 24, que é o ano comparado, e 25. Tá? 21 porque foi o grande pico, 24 o comparativo para 25, né? Então, esse comportamento de quinta-feira, no dia 21, não se repete mais, de logo na virada do dia ter um pico muito grande, mas ocorre um pico e esse ano foi maior do que 2024.
né? A linha azul um pouquinho mais escura, né? A gente vê esse pico se repetindo, não chegando no patamar de 21, mas Sim. tendo resultado, só que toda quinta ela foi forte, né? E o ano passado a gente tinha visto o sábado um pouquinho mais forte. Então, esse ano foi uma diferença aí. Pode ter sido influência da final da Libertadores, não vou saber afirmar. Sim. É tudo uma hipótese, mas eu talvez vou mais na linha até um pouco do desinvestimento. Talvez ano passado os varejistas tentaram forçar um pouco mais e continuaram no sábado porque não tiveram uma sexta tão boa. E esse ano a sexta foi boa, a antecipação foi boa, já desaceleraram o fim de semana. Bem interessante. Então, até reforçando o que eu já comentei, né? O quanto que realmente os grandes e-commerces, que esse departamento acaba envolvendo esses grandes e-commerce, grandes marketplaces, né? Eles foram realmente os grandes responsáveis por esse movimento, né? E a gente até em conversas com players especializados, enfim, por exemplo, ali, Eletro, esse canal de Eletro que está caindo 34%, é um canal onde tem muito forte os D2Cs, né? Os sites das indústrias. Eles mesmos, né, vendo esse movimento forte dos grandes marketplaces, mudaram um pouco a sua estratégia. Vamos continuar a venda por esses canais, para as nossas lojas oficiais nesses grandes canais, do que tentar forçar a venda no nosso canal, porque isso é o custo de investimento, né? De novo, usando os dados para investir de forma mais estratégica. Ele vai ter uma margem menor do que no seu canal próprio, nos grandes marketplaces, mas a mídia que ele tá tendo lá, a exposição, o incentivo que ele está recebendo para estar lá, pode compensar esse custo que ele tem por vender nesses grandes marketplaces, né? Então, o outro destaque que é o destaque do ano, né? Não é em especial pela Black Friday, não posso afirmar, olha, as pessoas aproveitaram o Black Friday para ficarem mais saudáveis. É mais pelo crescimento que eles estão tendo no ano inteiro. A gente vê a farmácia e saúde crescendo também sobre ela 50%, tá? Isso aí até eu conversei com um varejista de farmácias, eu questionei, mas vocês estão promocionando as canetas emagrecedoras? Por que está vendendo tanto? E na verdade é uma questão de demanda, é uma questão os estoques estão sofrendo algumas dificuldades, então o produto estando disponível, o consumidor vai lá e compra. E aí, como tem um ticket médio alto, ele dá essa inflada no mercado comparado ao ano passado, né? Sim. Legal. Então, acho que, né, fizemos um balanço bom até agora, né? Sim. Tá bem. É interessante entender esse comportamento olhando para os dias e para as categorias no geral, né, mas aqui tem com certeza tem alguém assistindo e diga: "Mas é a minha categoria, como é que foi o meu, né, a minha categoria, teve algum destaque, alguma diferenciação?". Você trouxe uma informação muito relevante agora, esse crescimento das lojas de departamento, né, dos marketplaces em si, mas a gente vai conseguir olhar um pouquinho mais no detalhe, Léo, nas categorias? Vamos olhar. A gente, esse até foi um ponto que a gente trabalhou aí agora nas últimas horas aí, tá? Então, até para quem estiver nos assistindo e provavelmente usou a nossa plataforma, pode ser que tenha alguns números diferentes aqui, isso aqui é um trabalho que a gente está fazendo ainda de melhoria, provavelmente a gente terá algumas consolidações, tá? Mas a gente destacou para vocês a variação, os números de novembro como um todo e os números da quinta a domingo, né, para olhar essa comparação, né? A gente vê no mês como um todo, né, claro, todas as cestas aí tiveram uma influência, tiveram um crescimento. A única que não teve um crescimento forte foi a área de ventilação, que ano passado passou por uma sazonalidade muito forte. Teve uma demanda muito alta ano passado, teve uma onda de calor muito forte. Esse ano a gente está em São Paulo, pelo menos, que é a região que mais movimenta o e-commerce. É o contrário, né? Nós estamos perguntando, cadê o verão? Né? Não vai chegar. Ali já tá frio, faz uns friozinhos, então realmente é interessante o resultado de essa leve queda, porque eles conseguiram, mesmo crescendo muito ano passado, manter um patamar de vendas, né? Isso é interessante. Mas não conseguiram fazer esse crescimento tão forte em área de ventilação. Mas alguns destaques positivos, então vemos aí telefonia retomando um crescimento nesse mensal, né?
no consolidado do mês. Vi muita gente comprando celular nessa Black Friday. Sim, sim. Talvez a gente esteja entrando num ciclo novo de troca, De troca, né? exato. Que era o que a gente sempre antecipava, né? Antecipava não, como a gente comentava nos outros anos com o resultado de telefonia que não crescia tanto, a gente destacava, é uma categoria que ela não está passando por um ciclo de renovação mais longo, não tem tantos saltos de tecnologia, e de repente esse movimento já seja algum reflexo disso, né? De a gente estar entrando nesse ciclo de troca, né? Sim. No caso da telefonia, acho que é muito também a questão de estar integrando, né, os devices com o sistema de AI, né? Também. Isso é verdade. Seja no sistema operacional Android, iOS, então tem um chamariz muito forte em poder ter um device que interaja com a inteligência artificial. Eu acredito que isso esteja influenciando muito, além também de novidades a nível de hardware, né, que estão crescendo cada vez mais. Também, eu, como Apple user, vejo que a linha 17, a linha Air do iPhone também trouxe umas novidades depois de uma certa, né? E até essa atualização faz o varejista e a indústria promocionar os outros que não têm atualização, até num nível mais intenso, a gente percebe muitas vezes, né, para conseguir desovar esse estoque para vender os celulares, né? Então, a Voitard é um bom ponto esse das Com atualizações. certeza é um momento de troca, seja a nível de software que de hardware, é um momento de troca de celular, de renovação de celular. E então, né, acho que a gente continua tendo esse reflexo do que a gente reforça de todas as categorias estarem sendo consumidas, né? Então a saúde, né, continua no mês inteiro, mesmo no mês de sazonalidade, que a gente defende muito que os consumidores esperam ali a sexta-feira da Black para comprar produtos mais caros, continuaram comprando esse produto, né? A caneta emagrecedora, esses remédios que estão fazendo diferença na vida das pessoas, né? Então, vamos falar um pouco agora dos dias de quinta a domingo, né? Que é a própria Black. É interessante a gente ver que, claro, a gente percebe uma certa mudança no ranking, tá? Então, as categorias em termos de relevância, né? Se a gente olhasse a proporcionalidade de relevância, muda, né? A gente acaba vendo a própria categoria de eletrodomésticos, ela continua agora como um grande relevante, né? E a eletrônicos e telefonia também tiveram uma grande relevância na cesta, né? No bolso do consumidor. Aí moda e acessórios, ela perde um pouco de relevância nos dias de Black, de quinta a domingo, tá? E a área de vigilação, como eu já tinha falado, né? Não conseguiu repetir o seu resultado. E aí é interessante olhar essas outras categorias mais abaixo, ali, eletroportáteis, automotivo, esporte e lazer, saúde, casa de construção e games, que essas sim conseguiram ter taxa de crescimento maior comparado a 2024, né? Ganharam relevância aí na cesta do consumidor. Games a gente viu muita promoção, né? Muito destaque aí de cupom específico para as categorias. Então, é um resultado aí bem interessante. Pessoal, aproveitando, Léo, só uma observação. Se vocês tiverem perguntas, por favor, envie no chat, que no final a gente vai ter um tempinho para respondê-las e nossa produção aqui vai ajudar a gente a selecionar algumas para responder, tá bom? Boa, né? Claro, então tudo isso muito associado a descontos, né? Só que essa análise de desconto a gente faz comparando variação de preço, tá? Então a gente percebe que desde o início do mês, né, ali na primeira semana, a gente já começou mesmo mais acelerado, né? Desde a primeira, o número de 25 na linha branca estava acima de 24, esses preços mais reduzidos. Depois ela deu uma certa invertida, né? Mas os índices de Black Friday, né? Eles foram altos, né? Foram descontos altos, elevados, agressivos. A própria quinta foi forte, né? Maior do que ano passado. Então, mostra realmente essa estratégia. Só que, é claro, aqui a gente está falando do preço dos produtos, né? Não está com tanto reflexo aqui dos cupons. Eu observei muito essa ação de cupons esse ano. Acho que foi mais forte do que o ano passado. Muito incentivo. A gente teve até players que comunicaram, né? Que anunciaram assim, nós vamos ter tantos milhões de cupons, né? E até fizeram um investimento maior do que esses
esses números que tinham anunciado, né? E bastante também em volume de cesta, né? 3 produtos e no final do carrinho tinha um desconto, quase como um cupom. Um bundle, né? É, Porque bundle, essa compra de conjunta, né? Para ganhar algum desconto. Então, aí não necessariamente reflete nesse número aqui, porque a gente está olhando o preço médio dos produtos, tá? Também. Mas esse gráfico eu acho que é muito legal da participação de cada categoria, da participação das vendas. Vamos lá de novo. Das participações das semanas no resultado final de cada categoria, né? O quanto a categoria foi forte em cada semana de compra. É isso que a gente vê aqui, né? Então, a gente percebe, né, da direita para a esquerda, as categorias que usaram a Black Week mesmo com maior relevância, e é isso que faz o ponteiro mudar da Black Week, a Black Week ganhar um volume maior, porque a gente olha só categorias que são caras, né, eletrodomésticos, próprio games, os consoles, né, eletroportáteis, eletrônicos, informática, então, elas que puxam muito esse volume de venda alto na Black Week. E esse ano teve um destaque especial para games, né, que realmente se deram conta ali, mas reforçaram mais a venda na semana anterior da Black e na semana da Black, né? Então, foi a que mais destoou quando a gente olha a participação desse volume das semanas nas vendas, tá? A pergunta, você acha também que eletrônico, eletrodomésticos, em geral, eu estou supondo, mas provavelmente essa grande esse share, né, grande dessas categorias também seja devido um pouco ao efeito Copa do Mundo ano que vem, o fato de troca de TV. Acho que é um bom ponto. Não tinha pensado nesse aspecto ainda. Pode ser um bom ponto. A gente sempre ouve do varejo que o momento de televisão acaba sendo ano de Black, né? Ou véspera de Black. Então, é sim uma boa possibilidade. Eletrônicos é onde a gente está com essa categoria, tá? E realmente, se a gente olhar para um nível mais específico de categoria, a TV foi uma das que mais se destacou em volume de vendas, liderou, né? Legal. Então, é bem provável que seja esse movimento mesmo, o consumidor já se preparando para o ano de Copa. A gente passou tão rápido que eu nem me dei conta que é ano que vem já a Copa do Mundo, né? Então, claro, aí a partir do ano que vem, né? Talvez em janeiro a gente ainda veja um saldão, né? Que os varejistas devem ter já um bom insight aí para frente, né? Usar essa categoria para o saldão. E aí as indústrias também vão tentar surfar a sazonalidade mesmo. Ó, é Copa do Mundo em junho, julho ali. Vão tentar vender, daí aí vai ser os heroes. Então, para o consumidor mesmo, se ele quer tentar uma TV com um preço mais vantajoso, vai ter que, ou foi agora, ou talvez um saldão, né? Sim. E a Air Fry, ela tá em que categoria aí? A Air Fryer está em eletroportáteis e ela é sempre um queridinho, né? Eu me impressiono muito como essa categoria ela se renova, né? Ela era antes, logo que ela surgiu, era uma tecnologia que todo mundo queria, de repente ela virou um forninho também, e agora e as pessoas estão nesse ciclo de compra, de troca, né? Então ela tá sempre no pico aí das categorias mais desejadas, mais compradas. Eu acho que tem uma movimentação da própria indústria aproveitando esse movimento, né? E aí a gente vai falar um pouquinho de uma categoria que na Black Friday nem sempre representa tanto em destaque, está sempre crescendo, a gente vê um movimento diferente nos números sempre da categoria de alimentos e bebidas, mas na Black é aquela que você não está tão focada, né? E eu acho que o Francesco tem um case para contar para a gente que conecta esses pontos. Vamos falar do nosso case? Vamos lá, com prazer, com prazer. Eu acho que também até complementando a parte da Air Fryer, acho que também isso vem um pouco com essa tendência que vai de mão dada também com as questões das canetas e tal, e num crescimento de uma vida mais saudável também, né? Eu acredito que a Air Fryer é bem como um elemento novo no dia a dia das pessoas que querem ter algo que seja um food que seja fácil, mas também seja healthy ao mesmo tempo, né? Então, Gostoso. então assim, acho que isso até as novas gerações que estão muito mais atentas, né? A saúde, acredito que pessoas que começam a morar, não somente famílias, mas também pessoas que começam a morar sozinhos, tal, eles veem isso como um aliado também no dia a dia para manter isso. Então, que venham mais crescimentos de soluções assim, né?
Falando do nosso case, cara, foi um grande orgulho para a gente poder trazer esse case e falando de fazer ao vivo, né? A gente também aqui, saiu tão, falando de fornilha também, saiu tão fresquinho do forno esse case que a gente não conseguiu nem poder conseguir a tempo, né, a autorização formal da marca em comunicar a marca, né, para o case vai ser publicado, o case vai ter participar de prêmios, né, a gente sabe que vai ser cadastrado para vários prêmios, já tem uma aprovação da marca, mas foi tão, né, rápido, né, elaborar os dados e preparar esse evento, né, ao vivo que a gente não conseguiu a aprovação, mas dando um pouco o contexto, né, uma marca líder no segmento alimentício, né, uma das marcas líderes, e queria aproveitar o Black Friday para impulsionar uma linha de produto específico para Air Fryer. E aí a gente tinha um objetivo, mais de um objetivo, antes de mais nada, era aumentar pedidos online e estimular a visita também aos PDV chaves, né, aos key account da marca. Para isso, a gente integrou, né, usou os assets que vem da nossa parceria, né, da parceria Lugano Trash. Então, integrar dado de comportamento e segmentação e dado de venda, né, para que a gente pudesse nutrir de forma inteligente essa veiculação de mídia em função de aumentar a ROAS do investimento da marca, né, nesse período. Então, foi algo sensacional. A gente, como sempre, a gente teve, né, o prazer de remarcar, a gente tem muito orgulho da nossa parceria, porque junta duas inteligências e dados concretos, né? Então, como a gente sempre fala, traz, né, na mesa para as marcas a possibilidade de fazer advertising além da commodity e poder medir, né, resultados de marca de uma forma que vai além das métricas de mídia, que hoje em dia são quase, se esvaziaram um pouco, né, de sentido, visto a abrangência que os dados podem ter na hora de medir a efetividade de uma ação. Então, não se fala mais de clique, não se fala mais de preço, ou pelo menos não deveria se falar só disso, mas deveria se falar e ter a possibilidade de ter visibilidade no que é o resultado depois, no final do funil de cada ação, né? Que seja top ou meio do funil, mas tudo isso contribui. A gente cansou de dizer que o funil não é mais linear, é um funil fractal cada vez mais. Então, a gente precisa ter essa visibilidade a cada ação que a gente faz ao longo desse processo. Então, integrar esses dados foi fundamental. A Lugano Trash já vem trazendo, né, para o mercado de publicidade o Sales Lift, né, que a gente trouxe para várias marcas. A gente já tem dezenas de casos de marcas que abraçaram essa modelo de atribuição que a gente criou a 4 mãos. E esse é foi mais uma oportunidade, a gente trazer a inteligência de monitoramento hora a hora, né, das vendas da dashboard da Neotrash. Então, a gente ter essa representatividade imensa de 80 milhões de carrinhos de compra, sabendo hora a hora o que estava acontecendo, o que estava sendo comprado e sabendo isso até de forma georreferenciada. Isso foi fundamental para a gente ter a inteligência de como modular, né, o bidding das promoções dessa marca, né? Então, a gente tem, passando aqui, uma primeira fase que a gente construiu, que foi baseada na segmentação, né? A gente lançou, falando de pandemia, em 2020, fomos os primeiros a lançar o nosso painel do Giro Pari Data, que é praticamente uma informação de autossegmentação a quilômetro zero, né? Ou seja, falando diretamente com a nossa base para saber confirmar quais são os interesses, né? Quais são os legítimos interesses do usuário. A gente falou perguntou três coisas para a nossa base, baseada nas clusterizações que já tinham, né, identificado essa base como uma base que poderia ser uma base otimizada para esse produto. Então, se já experimentaram o produto empanados para Air Fryer, se queriam saber mais sobre o produto para essa linha e se queriam receber dicas. Essas respostas, que foram, por a grande maioria, positivas, criou para a gente um layer, né, de prioridade na hora de segmentar. Então, já a gente começou com a inteligência a partir disso. E aí fomos ativando a metamobilidade, ou seja, a gente foi ativando as telas que complementam a jornada do usuário a nível digital, né? a nível online e a nível offline, para que a gente conseguisse otimizar as oportunidades de conversão, que seja como visitas físicas, nos pontos de venda físicos próximos ao usuário, ou
no heavy user de app de delivery, de compras online, né? Que era um target nativo, por sinal, dos dados da Neotrash, né? Então, onde a gente focou até mais para a gente poder ter um modelo de atribuição muito coerente, né? O mais coerente possível. E aí, quando a gente olha nas fases seguintes do case, a gente vê que os formatos mobile trazeram CTR acima da média, seja no que foi baseado em geolocalização de proximidade aos pontos de venda físicos, seja na proximidade de interesses ou de histórico no comportamento de compra online. E igualmente a push notification, que é um formato bem estratégico para estimular determinado tipo de conversão. Também tem um CTR muito bom, de 1,59. E aí, quando a gente chega depois na parte de impacto nas vendas, a gente vê que a gente teve um crescimento de 3%, se a gente comparar, né, os mesmos dias do ano para esse. Mas se comparado com um período equivalente, se é com o período equivalente do ano passado, a gente vê um crescimento ainda maior de 4,1%, né? Que quando a gente fala de grandes números, e quando a gente fala de um segmento que o consumidor está aprendendo a comprar online, acho que é um resultado absolutamente significativo. Uma competição com outros produtos, né? Que é o que a gente falou ali, bom, o cara chegou na Black Friday, ele tá focado em olhar o eletrônico, né? Aqueles produtos caros. Né? Deixa eu ver o que tem de desconto no supermercado na Black Friday. É mais. Até tem uma cultura, às vezes, de até ir no mercado. Eu mesmo fui na sexta-feira, eu fui num supermercado que eu costumo ir, porque eu sei que ele costuma fazer uma promoção lá de cerveja, e realmente eu vi gôndolas vazias, então mostra que, de alguma forma, atrai o consumidor. Total. Tem aquela questão do papel higiênico, eu não sei porquê, né? Que o pessoal acha que vai ser o fim do mundo. Desde a pandemia, a gente Vai vir uma tradição. E isso acho que se estendeu, deve ter se estendido um pouco até pro fim de semana, pro físico, né? Para eles irem no supermercado para esse tipo de produtos, né? Então esse número online é interessante. Totalmente. Pra gente foi sensacional, porque, né, a gente foca muito na questão de trazer sempre inovação para nossas marcas, nossos clientes. Nesse caso, é um cliente que, né, a gente que conhecia os assets, seja da Neotrust que da Logan já, e aí recebeu de braços abertos. E eu acho sempre importante remarcar e elogiar marcas que acreditam na inovação, que acreditam nos parceiros e que dão uma oportunidade, que eu sempre falo, a oportunidade é o maior privilégio dos doers, de quem gosta de fazer. Entendeu? Então, fazer acontecer. Então, eu sou até um agradecimento à marca para ter acreditado na gente aqui, né, Neotrash Logan, e a gente experimentou essa otimização em tempo real, né? Como é que foi isso, né? Como é que você usou a plataforma, os nossos dados, a forma do hora a hora, que muitos clientes falam, cara, muito legal, mas como que eu uso no dia a dia? Acho que você não podemos contar tudo, né? Porque aí é a sua estratégia, né? Mas como que foi o uso dessa parceria? Foi sensacional. E a gente sempre fala, né? Não adianta ter dados. Eu nunca gosto de falar de Big Data, eu sempre gosto de falar de Smart Data, porque não é uma questão de volume, né? É uma questão de realmente como você usa depois os dados, porque muitas vezes a gente teve isso nesses anos, uma corrida até quanto mais dados, mas depois, na hora, uma dificuldade em transformar isso em ações e ativações concretas. A gente, né, teve um apoio sensacional do lado de vocês em customizar, né, uma plataforma em pouquíssimo tempo, baseado em métricas que ajudassem a gente a modular o bidding da mídia, né, a entrega, o delivery da mídia baseado nesses volumes, né? Então, por exemplo, né, uma customização bem bacana sobre o que é a georreferência, né, desses dados de venda, que para a gente, né, poder geolocalizar isso baseado nessa inteligência foi fundamental, né, para poder melhorar os resultados de forma micro também, né, de micro áreas urbanas, porque muitas vezes, né, a gente falou de São Paulo, né,
Cada cidade tem suas idiosincrasias e tem suas tropicalizações, digamos assim, né? Então, para a gente foi super importante ver o comportamento e as pessoas que mais se ativavam nos vários Brasis, né, que compõem nosso país, né? Eu sou italiano, mas falo nosso país porque já sou mais brasileiro do italiano. É possível, falando de Copa do Mundo, ainda bem, né, que se fosse somente italiano, não tinha nem ninguém para torcer, porque a última vez que a Itália foi para a Copa do Mundo eu nem barba tinha, né? Mas, então, a primeira coisa que a gente fez foi a otimização em tempo real com dados de venda, como falei. Então, esses dados hora a hora permitiram a gente criou alguns dias always-ons, né, de mídia programática baseado em geolocalização, para a gente ter facilidade no bidding. Ou seja, a gente montou praticamente uma equipe, uma war room, basicamente, que pudesse otimizar, especialmente na semana da Black Friday, ter esse monitoramento constante das vendas para a gente poder ter depois facilidade dentro das plataformas de aumentar, né, o bidding, o seu volume, né, de mídia nas áreas que a gente via que Você foi analisando e ao mesmo tempo foi dando modulando, exato, campanhas modulando por região, por perfil. quantitativamente e qualitativamente. Então, se a gente passar, por exemplo, na outra, aqui temos alguns exemplos, né? A gente começou a ver, por exemplo, analisar faixas horárias com mais vendas. A gente viu que teve picos concentrados, né, teve picos onde se concentrava a maior intenção de compra. Nesse caso, por exemplo, a gente viu que era entre 10 e 14 horas. Então, Totalmente, né? Você imagina que você vê o pico da venda e conseguir ajustar. isso foi para a gente realmente sensacional, porque foi realmente walk the talk, você fazendo realmente ver isso acontecendo, né? Vendo isso acontecendo, ser realmente data driven no verdadeiro sentido da palavra. Então, a gente vê, por exemplo, aqui como concentrando a entrega de mídia em horários, né, onde se demonstrou maior intenção de compra, a gente teve um aumento de 13% nas interações com as peças. E se transformou depois em vendas. Se a gente continuar vendo aqui, a gente teve um monitoramento também obviamente, né, paralelo de qual que foi depois os resultados de vendas, e isso confirma também que da parte online, né, muitas das compras se concentraram, né, mantiveram uma presença grande na sexta de Black Friday, mas toda semana manteve um patamar bastante alto. E também, como pode ver, teve uma caída também aqui nos nossos dados no sábado e no domingo, né? Então, é muito bacana ver como, né, tudo é correlacionado. E aqui a gente teve essa grande customização que eu falei, foi um grande recurso para a gente, um grande aliado na hora de otimizar a campanha, porque a gente começou a entender quais eram as unidades federais onde estava mais se vendendo, onde o público estava respondendo de forma melhor e mais, né, mais imediata, mais, né, a exposição, né, a publicidade. Então, a gente viu, por exemplo, que São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul foram pontos aonde, não somente a nível de volume, que é bastante óbvio por ser os estados mais populosos, mas a nível de taxa de conversão, a gente estava aumentando, até porque talvez tenha uma população digitalmente ativa maior, né? Então, isso ajudou a gente a concentrar também geograficamente e a criar um efeito, né, um circuito virtuoso, né, de fazer crescer esses taxas de forma exponencial. Então, isso foi muito bom. E aí a criação do lookalike, né? Quando a gente fala a nível qualitativo, de como a gente começou a estudar também qual era o público. Nesse caso, a gente viu que teve uma presença prioritariamente de mulheres, 25 e 34, classe C, em 80% foi uma classe que converteu muito, né? E isso ajudou muito a gente a estender, né, a nossa atuação a nível de segmentação. Quando a gente vê o perfil típico do público, né, que mais estava convertendo, a gente conseguiu criar o lookalike de pessoas para que a gente pudesse, né, aumentar o impacto nesse tipo de público. Porque é uma campanha
rápida, então você tem que ser muito estratégico e muito rápido, né? Porque não dá tempo de esperar, como muitas agências ou muitos players falam, esperar a máquina aprender a campanha. Você tem que estar ali acompanhando na unha, né? Não, foi um aprendizado em tempo real mesmo, né? A gente voltamos no ponto, quem sabe fazer ao vivo, então a gente, mas assim, é o custo da inovação, né? Sair da zona de conforto, né? Acho que a inovação nasce antes do consenso, né? Então a gente arriscou, mas foi certo. E a gente viu como depois, quando a gente fala de, né, da categoria de empanados, mesmo teve uma pequena queda na categoria, no caso da marca que a gente ajudou juntos a, né, alavancar as vendas nesse período, teve um crescimento que vai contra a tendência, né, a respeito do segmento. Então, isso tem um valor até maior, né? E aí acredito que a isso também vale a pena remarcar que também não somente no online, mas também no físico a gente viu 65 mil visitas aos supermercados, e a gente está aí nesse momento, né, validando quantas delas foram visitas incrementais, quantas delas foram, né, percentuais de novas visitas, e na hora de depois medir o brand lift, falando, né, de crescimento da marca respecto ao segmento, a gente viu que a gente entregou um brand lift para o público impactado da campanha, a gente vê que teve um crescimento de brand lift extremamente acima do benchmark. O benchmark era 5%, a gente teve no grupo exposto um 22% de crescimento e um lift de consideração de marca de 14%. Então foi um sucesso em todo sentido, no topo e no final do funil, né? Então, enfim, comparando, né, com a categoria, a gente vê que realmente o CTR aumentou em média 32%, então isso demonstra como, né, foi realmente todo o funil acompanhou essas tendências de crescimento. Então, foi realmente É um case muito legal, porque a gente até falou no nosso evento, né, lá no AI Brasil, a gente falou sobre um case das canetas emagrecedoras e fez um deep dive assim, no perfil do consumidor de caneta emagrecedora. Aqui é o mesmo exemplo, só que olhando é uma outra categoria e vocês olharam o mercado como um todo. A Black Friday, pô, é um período que está todo mundo comprando. Vamos aproveitar esse período para que o consumidor está atento na compra para aumentar essa impressão sobre a marca, essa presença e esses números mostram isso, né? Vocês conseguiram fazer esse movimento. Né? Mostra uma inteligência e o uso dos dados a favor, porque a gente vê na Black Friday muitos players investindo muito mais, né? Então você vê que a guerra é muito maior na mídia mesmo, né? Então quando você faz um resultado desse, numa campanha tão agressiva, é um case realmente que vai ganhar prêmio, né? total. Vai ganhar prêmio, com certeza, né? Torcida por isso e vai ter continuidade, isso é legal. Ou seja, não é um case isolado, né? Quando a gente fala muitas vezes a gente fala de prêmio, fala, é um case para prêmio. Não, isso aqui não é um case para prêmio, um case para resultados. O prêmio é consequência. A gente já está falando com a marca para a gente replicar isso para o Natal, né? Então, Falando em Natal, voltando lá pro começo, a plataforma vai estar disponível, né? Então, libera aí o QR Code para a galera já quer saber mais da plataforma, já adiciona aqui a nossa equipe, né? Já que até os streamings estão fazendo propaganda no meio do filme, né? Não que a gente, no meio do case, a propaganda da nossa plataforma, mas para o Natal vai ser, e usar esses dados para a inteligência da campanha de marketing é sensacional, né? Eu queria aproveitar até o que você falou antes daquela atuação da hora, né? Não, tá tranquilo, mas usar como exemplo que, claro, aqui é um exemplo específico de uma marca fazendo investimento da sua mídia para sua base, para tentar alcançar. Mas os próprios varejistas usaram o hora a hora muito para isso também. Né? Tem cupons para liberar, né? Tem essa ação. Que momento que eu vou liberar? Um momento que eu ver que está mais aquecido a hora, ou até mesmo, no caso do varejista, ele pode acompanhar o seu share, né? Pô, eu perdi um pouco de share nessa categoria, vou liberar o cupom para essa categoria. Então, olhar e nessa hora, né? Nesse momento. Então, esse número, claro, eu tô falando dessa operação na Black Friday, a gente olhar a cada hora e ir adicionando, mas ao longo do ano, ter a possibilidade de olhar esse número também das horas, né? Os picos de venda, os momentos,
para planejar ações também é muito, muito útil, né? É deixar de só, estou perdendo, vou promocionar, vou, né, esse estado, porque você começa a ser mais estratégico na campanha como um todo, né? E o digital não pede, ele necessita disso, senão você não consegue ter grandes resultados no digital, né? Então, digital, dados são duas faces da mesma moeda. Né, falo muito, vivo muito o mundo do H, né, por exemplo, né, e out of home, né, porque Pelas pessoas não conhecem. exato, não, obrigado. E aí a gente sempre fala, né, o digital não é uma questão de hardware, né? Não é ter um LED ou trocar um telão com um painel digital. O que transforma uma entrega, uma mídia em digital é a injeção de dados. Então, não existe digital sem dados. Não existe. Então, isso é entrega 100% digital, porque isso é realmente ativar os dados e transformá-los em resultados, entendeu? Então, E aí, falando de Brasil, a gente não falou desse consumo Brasil, né? Vamos olhar para esse perfil, esses estados. O que se destacou? Teve alguma grande diferença, Léo, Boa, essa Black Friday? tem alguns números aí pra gente analisar junto, tá? Eu acho que uma questão legal que a gente quis abrir para falar de consumidor foi até para afirmar, a gente mostrou muito nos resultados, o número, né? O quanto que a antecipação foi importante para os números, né? Mas tinha essa dúvida, né, na apuração de, mas vai canibalizar? Será que tá tão forte esse crescimento e aí a gente não vai conseguir ter resultados positivos na semana da Black? E aí a gente olhou aqui para a nossa base de consumidores, né? Quando a gente fala aqui no não exclusivo, esse azul, são consumidores que compraram em mais de uma das semanas ao longo de novembro. Isso aqui é só quem comprou em novembro. E o exclusivo é quem compra só naquela semana, tá? Então, Legal. olha só primeiro, né, o patamar de consumidores, né? Então, na Black Week tem mais pessoas realmente comprando online, tá? Temos mais consumidores aqui fazendo as compras, e os exclusivos também aumentam. Então, ainda temos pessoas que só olham ali a semana da Black Friday mesmo para fazer suas compras, né? Então com esse foco. seja, até pessoas que vêm acostumadas assim, né? Porque eu me lembro, né? Quando o Black Friday começou a entrar, né, no calendário do consumidor, né? No começo era aquela coisa, né? Que todo mundo, que a gente viu da de 2021 ainda, né? Vocês, tenta vocês, esperando a meia-noite, esperando virar a hora e tal, tipo, todo mundo, pô, Black Friday, tem muita gente que ainda, né? Ou seja, agora a Black Friday virou Black November, né? A gente viu, né? 11/11, um monte de espalhou, né? E que bom, porque a verdade eu acho que é até mais saudável, né? Claro, pro varejista, a entrega, operação, consumidor. E isso explica também muito o número de pedidos que aumentou muito, né? O que você vê pessoas comprando durante o mês mais de uma vez, né? Então, Gastando um ticket um pouco menor, né? E guardando o maior investimento ali para Black Week, né? Pode passar. E aí agora a gente olha pelas regiões, então, né? Entrando nessa linha do número que a Logan usou, né? De análise. O Sudeste, ele, né, segue fortalecido, não adianta, é a mais relevante, quase, né, 60%, 57% das vendas estão concentradas. E ela teve um crescimento de 8,3%. Então, é o que puxou esse crescimento dos dias de Black, né? Esse é o número de quinta a domingo. Mas a gente esse ano tem destacado muito o norte, né, e o centro-oeste, com taxas de crescimento altas, crescendo. Claro, eles ainda são pequenos, mas se a gente for olhar o centro-oeste já chegando a 7%, é um número interessante, expressivo de vendas, né? E em especial o norte, então, que é a que mais cresce, 20% de crescimento. Mostra que o consumidor... Só que quando você mostrou o que vocês analisaram por região ali, para os estados, né?
Aí vai variando de cada categoria, né? Então, a categoria de alimentos, que ainda está buscando uma maturidade, naturalmente as regiões que já têm uma maturidade maior no wine vão comprar mais essa categoria. No norte, eu acho difícil a categoria de alimentos tá crescendo lá. O que cresce agora é o que já cresceu nas outras, eletrodomésticos, eletrônicos, né? É uma região que está buscando essa maturidade. Então é importante de olhar o Brasil Total, né? segmentáveis. Isso, né? É. Eu tava comentando. E eu acho que é interessante esse crescimento, e eu vejo ele como muito positivo, porque se a gente pensar, esses últimos anos foram anos onde teve todo um projeto feito a nível de governo, né, junto com as operadoras, infraestrutura, para a capilarização do 5G, né? Entendeu? Então, acho que até a nível infraestrutural, né? Econômico. Acho que isso aqui também é consequência de uma democratização da tecnologia, né? Acho que me lembro quando foi feita a licitação, né, para a concessão da licença 5G e tal, justamente né, não me lembro exatamente, foi tipo 3, 4 anos atrás, né, realmente nesses anos que a gente está chegando a ter esse processo, né, porque todas as operadoras, para poder ganhar a licitação, tiveram que se comprometer com o governo em trazer infraestrutura para todo o Brasil, né, trazer o 5G também na periferia do país ou nas áreas com menos infraestrutura, né? Então, acho que isso é um ótimo sinal também, porque acredito que tem uma conexão também com isso, né? O consumidor se digitalizou, até porque para comprar online tem que ter um bom sinal na internet. Né? Perfeito. Uma boa análise. E aqui justamente falando das categorias, né? Então, realmente tem uma diferença aí, né? Se a gente for olhar de quais as categorias que mais cresceram em cada região, né? A região sudeste, ela é um pouco mais comedida, digamos, e cresce aquelas categorias mais comuns, né? Ó, bebidas alcoólicas faz parte dessa cesta, né, de alimentos. Então, para a região sudeste, ela cresce. Região nordeste também, né? Pode até ser um reflexo de uma retomada da confiança da questão do metanol, né, que impactou bastante as vendas. E na Black Friday, o consumidor costuma buscar esses produtos, né, com promoção, né, destilados principalmente, que tem um custo um pouco mais alto, né? E então é bem, bem interessante olhar esse panorama regional, né? Tudo bem o remédio, né? Remédio. Tá de todos, né? Tá de todos. Isso, no Em termos de lá, taxa de crescimento, norte, ali não, né? Norte. Norte também é o segundo que mais cresce. É o segundo. Não tinha. Todos. Todos, né? Todos. Todos. Não, né? Dois. Primeiro, o segundo. Né? É bem disseminado. Sensacional, né? Mas é bem que ano passado eu fui na SXSW, né? E eu vi a palestra da Amy Webb, né? Sobre Future Trends e tudo que a gente ia ver, né? Nesse ano que passou como algo a se consolidado, e ela havia vislumbrado realmente esse boom, né? Das canetas e na verdade dos remédios para emagrecimento, né? E a gente viu, né? Até ano passado a gente falava de Ozempic, mas hoje já tem muitas outras oportunidades, até uma democratização. Eu vi que vai começar a ser autorizado em 2006, se não for errado, o genérico, né? Disso. Está caindo a patente. Exato. Então isso vai gerar um. Isso é muito interessante, porque, inclusive, a palestra que a gente vai disponibilizar, inclusive, para todos, que você deu no AI Brasil Experience, falando de como a gente entende o comportamento, né? Essa categoria de remédio que está vendendo não é a minha, então deixa para lá. Não, mas quem é esse consumidor que está comprando online, que talvez chegou no online por causa da categoria de remédios, ou está incentiva ele a comprar outras coisas, ele começa a mudar o comportamento, né? Então a gente fala bastante disso também, de como usar esses dados e entender esse comportamento para a sua categoria. Eu com certeza, pensando numa marca, se uma estratégia de cross-basket, por exemplo,
Claro, porque se o cara está numa fase de emagrecer, o cara está numa fase de cuidar da própria saúde, eu tenho toda uma cesta de produtos de outras categorias que eu consigo linkar essa segmentação. Exato. Tem que estar atento aos dados, né? Como a gente está falando. Sei lá, marcas de tênis podem estar Exato. interessadas a, né? Muitos cross que a gente pode fazer aí. Muitos cross. Falando em consumidor, Aqui é um destaque sempre que a gente traz o perfil geral, né? E a gente sempre percebe os dias de Black Friday, geralmente eles são um pouco mais masculinos, por causa da cesta de produtos eletrônicos, eletrodomésticos e tudo mais. Mas esse ano não foi tão mais forte, né? A gente percebeu uma certa desaceleração, o público feminino continuando com a sua relevância ali de 54%, 54,5%. Uma diferenciação um pouco menor. Então mostra realmente esse protagonismo do público feminino no consumo online, que a gente vem acompanhando historicamente, aqui está crescendo, né? E aqui um pouco de que cada público consome, né? Por isso que eu falo que tem esse ganho da relevância do masculino no faturamento, né? Porque durante a Black Friday são os produtos que são mais procurados, mais caros, mais representativos na cesta. Geralmente são mais comprados por homens, os eletrodomésticos, o eletrônico, a informática. Mas esse ano não foi suficiente, digamos assim, para o público masculino ser mais relevante ainda do que a gente já viu no passado na Black Friday. Então mostra de novo essa diversificação de cesta, né? Mesmo ela reforça, a Black Friday continua sendo muito relevante, muito forte por causa desses produtos específicos, mas cada vez isso está se diversificando. A Black Friday está sendo usada por todas as categorias. saúde também, homem ali, aparecendo como ranking, né? E beleza para mulher muito forte, cara. É. A gente viu muita... Perfumaria. Foi uma das categorias que Então, a gente tiveram bastante. promoções maravilhosas, posso garantir. E aqui, Faixa etária. isso, aqui é uma visão por faixa etária, então o pré-Black comparado com a Black, né? A gente viu os consumidores 45 mais. Na verdade, na Black Friday, os consumidores mais jovens aí se destacaram, né? De 0 a 44, eles cresceram comparado ao pré-Black. Estou analisando aqui o ano só de 25, né? Comparado com 24, teve um destaque realmente de aumentar a participação dos 45 mais, né? Então, é um público que ao longo do ano a gente viu que ele ganhou representatividade no e-commerce, está mais presente do que os jovens. Um sinal, né? Um sinal de confiança no canal e mudança de comportamento. Claro, é um pouco da questão da digitalização, né? É um público mais velho que tem uma velocidade diferente para adotar a digitalização, de certa forma, né? Só que também é um público com mais dinheiro, né? Com mais poder de compra. Então, para o e-commerce é super relevante que eles estejam presentes e comprando, né? Vão fazer os maiores investimentos. Espero também muitos desses 40 a mais estejam também dentro daquela estatística de crescimento das canetas, porque eu com 40 a mais, representantes dos 40 a mais, eu posso dizer que são target. Tem a ver, mas eu acho muito interessante porque a gente sempre falou nos últimos anos, né, dessa questão de confiança no digital para o método de pagamento, colocar meu cartão, tinha uma questão de desconfiança ainda, né, nessa faixa etária maior, né? Então hoje a gente vê uma mudança legal aí, aumentando, né, esse consumo. Já tá um hábito, tá se criando esse hábito. Legal. De comprar online. E agora vamos falar um pouco do 11 do 11. Então, será que impactou? Será que... Eu ouvi em muitos grupos de e-commerce, em eventos que a gente participou, levando nossos dados, levando discussões, né, relevantes, que essa Black Friday não vai ser tão boa porque o 11 do 11 existe. Agora que tem o 11 do 11, ninguém mais vai comprar na Black Friday. É verdade, Léo? A gente já viu que não na Black Friday. Mas o que a gente pode trazer de insights para o nosso público a partir dessa data, né? E para olhar para as próximas sazonalidades. Sim. De fato, a gente tem um novo pico de compra em novembro, né? A gente vai começar a conviver com isso. Então, ser um mês que tem duas datas muito expressivas.
mas a gente, olhando os números, né, a gente consegue ver uma diferença grande ainda, né? A Black Friday, a sexta, ela continua sendo muito relevante, aqui a gente está trazendo os números comparativos exatamente da sexta com os do 11, né? Que são agora os 2 picos de novembro. A começar pelo total de vendas, tá? O faturamento chegou a 2,79 bi, tá? Mas ainda é 60% do que é uma sexta-feira de Black Friday, né? É um número muito expressivo mesmo, né? A gente pode constar quase como 2 dias de venda, mas a Black Friday ela chega a 4 dias de venda, um dia normal de venda, né? Então, não vamos tirar a atenção da sexta, gente. Ela vai continuar sendo relevante mesmo. E aí, o que vem a reboque, digamos assim, é a questão da estratégia. Qual a estratégia para usar? E aí, quando a gente olha em termos de pedidos e ticket médio, fica claro que o 11 do 11 tem uma estratégia mais pulverizada. Vamos vender categorias de ticket menor, não necessariamente aquelas mais caras, mais relevantes. A gente pode trabalhar com heroes dessas categorias mais pulverizadas, a própria beleza, por exemplo, né? Outras questões relacionadas ao lar, utilidades domésticas, né? E aí está bem próximo, né? Se a gente for ver a diferença entre faturamento e entre pedidos, né? Uma diferença é bem diferente, né? A diferença é diferente. É uma diferença bem menor em pedidos do que na diferença de faturamento. Então, consequentemente, o ticket médio é muito diferente. Então, isso é muito em função dessa cesta de produtos. A gente pode olhar um pouco, até queria falar com você sobre isso, Francesco, de comportamento e marketing, porque quando a gente teve a Black Friday, né, e o pico, era um novo comportamento de uma nova promoção, até os players se comportaram diferentes. Agora temos uma nova data, uma nova informação, um novo comportamento dos players em relação à data. Qual que é a grande diferença quando você observa em questão de marketing essa data? Eu acho que essa data é consequência de um movimento que até se relaciona de forma direta com essa retomada, né, das vendas e toda os resultados, né, que a gente viu até agora, né, a respeito de 2021, né, como a gente teve um crescimento que superou o que até então eram, né, picos históricos. O 11 é quase uma consequência é um pouco difícil dizer o caso ou consequência, né, porque parece um pouco de nasceu antes o ovo ou a galinha, né, mas é com certeza endêmico, o sintoma endêmico da reorganização do mercado, né? A gente viu que no e-commerce e no geral, né, na nossa economia, as realidades chinesas, asiáticas entraram fortemente em vários segmentos, mas também no segmento de marketplace, né, vemos gigantes entrando e aí cada vez mais segmentos, automotive, delivery, né, vem trazendo essas realidades extremamente robustas, extremamente ambiciosas. Isso, obviamente, injeta muito mais investimento, muito mais oferta, né, competitividade no mercado, e a isso se junta também fortemente a tendência a nível global de ascensão da retail media. Então, o que a realidade que antes eram exclusivamente, digamos assim, elementos de trade ou pontos de venda, que seja físico ou seja digitais, hoje viram veículo, hoje viram mídia, hoje viram, então, mais uma estimulação do consumidor. Então, você vê grandes retailers que lançam seu próprio produto de ads, lançam seu próprio produto de retail media, e isso, obviamente, movimenta ainda mais todos esses números, né? Então, aumenta os players e aumenta, então, a movimentação do mercado como um todo. Então, acredito que são tendências que vão de mão dada com também, na de outras datas comemorativas, porque, obviamente, ninguém quer perder market share, né? Então, no momento que as GEs entram forte com uma data comemorativa nova, os outros não podem estar, né,
Mercado Livre ou Amazon que seja, não podem ficar dizendo que não, eu não fazer nada, né? Tem que, obviamente, responder, porque senão o market share é algo que vai ser o primeiro a ser como se fala, impactado por isso, né? Então, acho que essas duas tendências, então, a entrada dos big players chineses e a ascensão do retail media foram dois elementos que contribuíram com certeza a essa ascensão e essa movimentação como um todo do mercado nesse período, né? Então, E a gente. O próprio resultado de novembro, como um todo, a gente pode dizer que foi puxado por essa antecipação, né? O consumidor, desde o início do mês, já estava com a expectativa de chegar no uso do 11, chegou no uso do 11, teve bastante gasto, só que aí o consumo continuou até a Black, né? Foi um uplift de vendas, né? A gente percebeu o uso do 11 puxando esse crescimento para as datas seguintes a ele, até chegar na Black Friday, aí já tem um resultado mais consolidado, mas com números muito grandes também, né? Então, acho um pouco desse insight que a gente queria trazer é esse. O uso 12 não vai substituir a Black Friday, assim como os chineses falam. Vamos ter uma data nova para o varejo trabalhar com estratégia. Né, como você falou. Então, dá para usar as duas datas a seu favor, trabalhando, né, ao momento certo. Tipos de produtos diferentes, né? O seu Hero, por exemplo, né? Trabalha o uso 11 para produtos mais premium, para dar descontos mais premiums, e a Black Friday para dar desconto naquilo que quer desovar, porque tem mais volume, pode ser uma estratégia, entendeu? Então, mesmo que seja na mesma categoria, você é só de telefonia, você pode trabalhar com seu mix de produtos entre as duas datas. Né? Desculpa, não querendo cortar, mas traslando isso para o marketing, processo diferente, produto diferente, e então também públicos diferentes. Então, oportunidade das marcas posicionar seu, né, seu acesso de produtos baseado em que faz mais sentido impulsionar em uma data ou na outra. Que linka com aquele volume de consumidores, né? A Black Friday, né, a gente tem falado que esse ano foi o 15º ano de Black Friday no Brasil, né? 2010 foi uma marca, assim, o ano que foi mais que iniciou. Então, tem um aculturamento já muito grande, né, de 15 anos. E aí aquele volume que a gente mostra ali de consumidores comprando na Black Week é muito influenciado por isso. Então tem consumidores que não estão atentos ao 11 do 11 como estão atentos à Black Friday. Tá se criando aí nessa cultura. Bom, aproveita, né, para usar a nossa plataforma para te ajudar a tomar a decisão certa para qual público, em que momento, né, ou que produto, que categoria. Mas acho que dá para a gente abrir para umas perguntas, né, aproveitar, né? Temos produção, perguntas? Enquanto o pessoal abre, né, a gente vai ter uma nova data agora já vindo, né, o 12 do 12. Natal, temos a sazonalidade de Natal e temos o 12 do 12. Então... E o Natal sempre se antecipa, né? Porque para chegar até o Natal no e-commerce, né? Exato. Você tem que comprar um pouco antes, então, né? para o e-commerce, talvez o 12 do 12 pode ser uma data nova que vai ser relevante para o Natal, né? Essas antecipações. Vamos observar. Semana que vem já, né? Mal conseguimos respirar. Deve estar essa zona, né? Cara, uma sexta, 12 do 12. Vamos lá, vamos às perguntas. Só um pouquinho aqui. A Adriana Ossi tinha perguntado no slide de estudo de descontos se tem dados de Mercado Livre nesses números. Sim, a gente está analisando essa evolução de todo o mercado, tá? Essa evolução de preços médios. Só que, como eu falei, a gente está falando do preço do produto, né? Então, quando a gente fala dos cupons, não necessariamente está influenciando tudo ali. Explica um pouquinho, Léo, que o preço do cupom ele entra no checkout, né? Na hora de finalização, que é a cesta total, não no preço do produto, que é o produto único. Exatamente. Então, quando é uma venda, um checkout ele que tem mais de um produto nesse checkout, né? O efeito naquela análise não é distribuído, né, dos cupons ali. Então... O cupom ele acaba sendo um desconto para o carrinho, para a cesta, né? E aqui a gente está falando dos produtos. Que produto específico teve um preço médio mais baixo do que no último mês? A gente já está sempre comparando com os 30 dias anteriores. Então, realmente, se a gente for trazer o efeito de cupons, provavelmente teria picos maiores ali de desconto.
Eu mesmo comprei, que eu falei que comprei um videogame, né? Eu comprei na quinta-feira com um cupom de R$ 200 que eu consegui. Mas foi um cupom lá. Então, o preço do produto não estava tão mais baixo. Mas para mim, no final, esses 200 valeu super a pena. Legal. O Bueno disse que teve muito cupom para PlayStation 5. Eu soube que ele comprou, viu? A cobertura do nosso time. E você comprou qual, Lulu? Eu comprei o Nintendo Switch. Legal. Nintendo Switch. Vamos lá. O Rafael Gleiser, ele perguntou se esse período de comparação é novembro completo ou só na semana da Black. Então, tudo que a gente falou aqui, esses dados que vocês trouxeram, Tem os dois, né? E aí a gente vai perceber quando enviar o material que a gente mostra quais Tem uma coisas legenda. está falando, tem uma legenda específica. Não sei, ele não chegou a especificar qual o slide, né? não. Foi ao longo da... Foi ao longo. nós fizemos 2 recortes, o material tá bem completo ali. Como é o nome dele? Desculpa. O Rafael. Rafael Gleiser. Rafael, você vai ver no material que você receber que vai ter uma legenda. Se você tiver ainda alguma dúvida sobre isso, pode mandar uma mensagem pra gente, responder o nosso e-mail que a gente te ajuda com a leitura total, tá bom? Tá. E aí tem tem algumas perguntas, tá, gente? A gente vai selecionar algumas delas. A Paula Richelli, ela perguntou: com o aumento de ofertas em televisores, vocês têm identificado se isso está ligado a um ciclo de renovação do consumidor, como no caso de telefonia, ou se é apenas um movimento de pricing por excesso de estoque? Boa pergunta. Mas o pessoal em casa tá ouvindo. Em casa. O pessoal só aí de casa. Tava ouvindo. Ela tá com o microfone. Legal. Eu acho que a gente conseguiu falar bem ali sobre essa questão da Copa do Mundo, né? Eu acho que tem esse movimento, sim, realmente ela não era no geral, assim, buscando o que a gente vinha analisando no passado, né? Realmente, tanto telefonia quanto eletrônico, a parte informática, elas vinham sofrendo um pouco no mercado, elas não estavam conseguindo ter um desempenho positivo, crescer. Então, números agora, vendo esse crescimento, eu imagino que tem reflexo dos dois, né? Esse reflexo de troca mesmo e preparação para a Copa do Mundo, quanto preço para aproveitar o movimento do mercado crescendo para renovar os estoques, né? Eu acho que é interessante até, tendo acesso à nossa plataforma, dá para olhar isso por SKU e por categoria, a gente também pode entender também um nível de perfil, né? Porque às vezes a gente pode, olhando o perfil, a gente entende um pouco mais se é uma renovação ou até se é um novo consumidor indo morar sozinho, indo numa, né? Eu acho que isso aqui, dando com um olhar mais, né, de media marketing, a gente vê que tem também depende muito do tipo de público, né? Tem um público que tem uma nova forma de consumir a TV. Então, que tem um consumo muito mais ligado à TV conectada. O CTV, a TV conectada, os canais OTT, então, assim, de Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, Globoplay, todos esses canais, eles acabam sendo cada vez mais a nova, né, TV e, enfim, sem querendo, long story short, mas é uma tendência global o crescimento de público para esse tipo de consumo televisivo. Então, isso vai certamente provavelmente relacionado com a conectividade das TVs. Então, assim, Trocar, né? muito desses novos usuários de TV, eles têm que ter uma TV conectada para poder usar esse tipo de conteúdo. Sim, né? sim. Claro. Tem mais uma. Mais umas duas, pode ser? pode. Tem mais uma sobre modular a mídia em tempo real. Então, para o Francesco, como foi possível modular a entrega de mídia de forma tão dinâmica, acompanhando dados de vendas em tempo real? E quais tecnologias, processos ou integrações permitiram esse nível de agilidade durante a Black Friday? Bem técnica essa pergunta. Obrigado, errado. Contra a parede, Francesca. É boa. Não, um pouco eu já falei, né? A gente tem, bom, antes de mais nada, a gente criou, né? Como eu falei, na Logan, praticamente um time dedicado, praticamente uma war room que a gente montou para poder aproveitar o máximo desses dados em tempo real. A gente já preparou dentro da nossa... Vou tentar explicar de uma forma, responder a pergunta técnica de uma forma
não muito técnica, mas assim, dentro das nossas plataformas de compra de mídia, né? A gente chama, preparou alguns deals geolocalizados, né? Como se fosse um canal de mídia já pré-pronto, para ter uma ativação, uma modulação do que chama de bidding, né, mais rápida. Então a gente como se pré-implementou fluxo geolocalizado de mídia e foi otimizando isso de uma forma um pouco mais imediata, né, por termos chama pré-impostado as plataformas para esse tipo de otimização. Então, a nível tecnológico, a gente trabalhou com essa pré-implementação e, ao mesmo tempo, também a gente se ajudou bastante com algoritmos dinâmicos para algum tipo de criativos. Então, baseados. Isso nos ajudou também a escalar o tempo de troca de criativo. Então, a gente fala de CI, né, chamado por mais. Então, teve essa combinação, né, de uma pré-impostação de mídia programática com uso de algoritmos dinâmicos e, obviamente, o esforço, o trabalho humano da equipe que ficou trabalhando e monitor constantemente, revisando, né, monitorando de forma real time, né, para poder aproveitar o máximo dos dados. Muito legal. É porque é um desafio que a gente percebe quando a gente fala desse uso dinâmico, né? Alguns varejistas falam, eu não sei, que eles já têm aquela operação mais clássica, né? De já tá tudo presetado, já tá tudo planejado, anti-freezing, né? Então, é legal ver o case real de como é feito na frente de mídia, né? É possível. É possível. Mais uma última pergunta para a gente fechar. E essa vale para os dois responderem, inclusive. Qual é o papel do anunciante no planejamento e na execução de uma estratégia guiada por dados? E como a proximidade entre anunciante, parceiro de tecnologia e veículo contribui para otimizações mais rápidas e resultados mais consistentes? Quer começar? Acho que, como fala mais anunciante, queria te ouvir. Tá. Bom, isso para mim algo que eu tenho muito prazer em responder, né? Na verdade, porque, por sinal, antes até, né, tenho elogiado a marca, né, por ter acreditado na inovação. Acredito que a relação saudável entre provedores de tecnologia, de dados, como a Loga, como a Neotrage e os anunciantes, hoje não é o nice to have, é o must to have, né? Então, a gente precisa ter essa proximidade com os anunciantes. É o mundo da publicidade, o mundo do marketing no geral. Sempre foi um ritmo, sempre foi gerido, sempre, né, viajou a ritmos muito elevados. A gente trabalha com isso, sabe, né? Nossas agendas não mentem sobre isso, mas acredito que nessa rotina não tem como hoje a filiera que tradicionalmente, né, tomava as decisões ser 100% efetiva, né? A tecnologia anda rápido, as inovações andam rápido, o mercado anda rápido, as comemorativas aumentam, a concorrência aumenta, os canais aumentam. Então, se não tiver um shortcut, não tiver um atalho que permita ao anunciante ser atualizado e poder inovar de forma eficiente, isso vai dificultar muito. Então, acho que é fundamental ver cada vez mais os anunciantes se interessarem em primeira mão e ter a coragem de ousar, ter a coragem de inovar, ter a coragem de dizer, ok, eu vou experimentar, vou sair da zona de conforto, eu vou tentar trazer algo novo e que a maioria das vezes é premiado. A gente tem visto na Logan muito isso ao longo dos anos, como ter uma relação saudável com o cliente direto é algo que realmente acelera muito o decorrer da inovação, né? Então, como no caso do case que a gente
montou juntos, a marca foi, recebeu de braços abertos, né, a ideia, tanto é que quer renová-la, né, já para Natal, e é muito legal ver como, né, a gente consegue encontrar hoje um terreno fértil, né, muito mais talvez que antes, até porque a marca as marcas internalizaram muito o processo de inovação, o processo de gestão de tecnologia dentro da própria in-house, né, digamos assim, dentro de núcleos in-house. Então, e muitos desses núcleos hoje acabam se especializando cada vez mais em uma outra tendência. A gente falou de retail media, por exemplo, que cada vez mais marca eles têm um núcleo dedicado de retail media que trabalha especificamente nisso. Então, acredito que esse caminho, né, de mão dada entre provedores de tecnologia e dados e anunciante é realmente a melhor best practice que a gente pode relevar. Porque traz uma multidisciplinaridade, né? Eu acho que esse é o principal. A gente ouve muito do varejo que a Black Friday também acaba sendo um momento de colheita, né? É um trabalho que é feito ao longo do ano, não é um trabalho só para aquela data, né? E esse relacionamento próximo com parceiros que podem usar a informação de uma forma diferente, aplicam de uma forma diferente, faz você expandir a usabilidade daquilo que você... E dar ROI pro dado também, né? É isso. Às vezes o varejista ou a indústria ela se sente limitada a usar a informação mais do lado informativo mesmo. No nosso caso aqui seria só para suprir a ansiedade, né? De tô sabendo o resultado antes. Mas ela tem uma função muito rica para tomar de decisão no momento e ações práticas que às vezes as ações realmente fogem da sua expertise. Sim. Você precisa de um apoio de outras soluções, né? Outras empresas também que trazem essa multidisciplinaridade, cada um com a sua especialidade. Claro. Isso é muito se fala para a própria AI, né? Como usar a AI hoje em dia. É isso, é diversificar também. Você não precisa ter todo o seu processo dentro da AI. Mas você tendo soluções específicas em momentos certos da jornada, vai fazer você ter retornos melhores e se tornar efetivo nisso. O pessoal me pediu mais uma pergunta, então essa é a última para a gente fechar. É que o papo Pode. tá muito bom, né? Foi observado algum destaque muito diferente em relação à categoria de moda e acessórios que foge muito do que vimos nos anos anteriores? Moda e acessórios. A gente viu ao longo do mês, principalmente calçados ganhando relevância. Foi uma das categorias que é uma categoria que tem uma importância forte dentro de moda, né? Ela tem um ticket um pouco elevado ali e é algo muito recorrente. Então, dá para se destacar que ela, ao longo principalmente na véspera da Black Friday ou nas semanas anteriores, foi uma das categorias que se destacou. E moda, ela né, é uma dessas grandes categorias que estão no cotidiano já do cliente na compra online. É uma categoria que a gente pode considerar como madura no online, né? Ela tem todo um desafio de trocas e devoluções, que agora vai começar a estourar, né? O pós-Black, né? Mas cada vez mais o consumidor tem menos receio de comprar essa categoria sem experimentar um produto, né? E isso se destaca com a relevância. Ela está ali entre as top 4, as 4 mais relevantes, né? Mesmo nos dias de Black Friday. E para antecipação ela é muito importante. Acho que é uma compra que ela já tem uma recorrência. Vou falar na minha casa mesmo. Sempre chega, cada dia que eu chego em casa, na portaria tem um pacotinho da minha namorada lá que ela comprou alguma roupa. Então, é uma recorrência mesmo. Cada vez que não é aquilo que o consumidor... eu comprei o videogame, pronto, não vou mais pesquisar sobre videogame. Moda tá sempre chamando atenção, tem um preço bom nessa loja que eu gosto, enfim. Então, para essa recorrência, realmente é uma categoria que é muito forte no online, né? Confirma disso. Eu comprei um par de tênis na Black Friday. Eu tô usando eles agora. Bonito. Tênis de corrida, né? Tênis de corrida, teve lá em casa também, meu marido comprou tênis de corrida.
na Black Friday, então assim, eu acho que, né, a gente já tem aqui uma amostra boa, assim, ó. Falando de crossbar, só fez umas canetas aí, tô aí cozinha também, ó, vão correr, Aproveitar, mas E ontem até uma pessoa compartilhou que ela perdeu uma oportunidade, né? exatamente, Porque exatamente. tinha botado no carrinho na sexta-feira. Amanhã eu fecho a compra. Chegou, já tava o preço diferente. Perdeu. Então, também é uma categoria que usa sexta-feira também. Usa Black Friday. E aí o Léo trouxe aqui um spoiler, né? A gente já deixa aqui uma dica se vocês precisarem de mais informações. A After Sale, né, plataforma do Grupo Neotrust, do nosso ecossistema, do ecossistema Conf, tem aí a solução para trocas e devoluções automatizadas. Então agora é a hora de você começar a olhar para isso, porque se aumentou a venda, possivelmente, principalmente em categorias como essa que a gente acabou de citar, pode ser que tenha mais trocas e devoluções. Então, é um momento interessante para olhar. E aí, quiserem saber mais, procurem, né? Podem mandar mensagem para a gente nesse QR Code que a gente mandou. Meninas, coloquem aí um link de contato, por favor. E a gente pode falar mais sobre isso. E aí, para fechar, só para a gente encerrar, eu queria aquela dica que a gente não falou ainda. Cereja do bolo, em menos de 1 minuto, pitch rápido, pitch elevator, daqueles 3 andares, de que a gente pode deixar aí para o Natal, né? Já que agora a gente já acabou a Black Friday, vamos falar de Natal, 12/12. Qual que é a dica de milhões? Fale com a gente. Exato, fale com a gente pra gente que as suas vendas no Natal também, gente. Essa é a dica perfeita. Essa é boa mesmo. Essencial. A gente, pro online, né? Ela é uma data que talvez tem menos, não é um pico que nem a Black Friday, né? Ela não chega nesse nível de venda. Então, com o novembro que foi muito forte, né? A gente vai observar para ver se esses dias de dezembro ainda não sofreu alguma antecipação. As pessoas aproveitaram a Black Friday para fazer compras de Natal, né? Mas a gente percebe muito pro físico, que ainda é uma parcela muito relevante do comércio, um boom de Natal, né? Essas compras de indulgência, o consumidor vai comprar sem olhar muito pro preço. E o varejo tenta surfar um pouco nisso. Então, eu acho que com um resultado tão expressivo de Black Friday, não devemos ter um 12/12 tão forte. Eu acho que os varejistas vão ser um pouco mais comedidos. E aí, não necessariamente o que a gente vê de números vai ser o consumidor que não está comprando. Pode ser que o incentivo realmente já foi dado, já tivemos um resultado muito bom. Agora é aproveitar só a rentabilidade em dezembro. Quem realmente vai precisar comprar um presente vai gastar mais e vai comprar os produtos, né? Então eu olharia dessa forma pro Natal. Acho que vai ser uma data mais tranquila, talvez. Não, e agora, tirando as brincadeiras, né? Boa brincadeira. Não, brincadeiras até fatiadeiras. É um conselho, né? Mas, falando né, mais uma olhada de marketing, uma das coisas que a gente, por exemplo, no Natal, a gente sempre tem feito e tem dado bons resultados, tem um cuidado, é uma segmentação diferente. Black Friday é um momento onde o consumidor compra por si mesmo. Natal é uma data onde o consumidor compra para alguém, não para si. É uma data de presentes. Então tem que entender muito bem para quem você vai direcionar um outro produto. Entendeu? Que o consumidor, nesse caso, não é quem vai receber o produto, é quem vai comprar o produto. Entendeu? Então, como o Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, o Natal, ele tem uma segmentação diferente a respeito ao Black Friday, porque é uma presente. Dica de milhões, hein? Foi muito boa mesmo. E eu vou te dar uma dica que aproveite suas trocas e devoluções para reter esse consumidor dentro da sua loja e, né, trazer ele para o Natal, porque a gente sabe que um desafio do online no Natal é o tempo de entrega, né? Muitas pessoas, né, ficam receosas em comprar para não chegar a tempo. Será que chega? Será que não chega? Então, se você tem, né, ali um tempo de entrega legal, vai conseguir surfar mais essa onda no online. Mas aproveita agora as trocas e devoluções da Black Friday para reter esse consumidor, tratar bem no pós-venda, que quando a gente olha a jornada aí, é um CAC muito melhor aproveitado quando ele fica, né, e ele volta mesmo nesse pós-venda de trocas e devoluções do seu produto, né?
Gente, acho que o papo foi super rico, né? A gente não conseguiu acompanhar comentários, mas tenho certeza que tivemos muitos comentários. Vamos continuar falando desse assunto, mas quero agradecer primeiro, Francesco, por ter, né? Ixi, isso vai explodir o estúdio, já acabou mesmo. Tchau, limite, explodiu. Agradecer você por ter topado esse case numa data tão importante, tão rápida, tão quente, né? E trazer com a gente uma indústria tão importante e confiar na Neotrust para estar com você e levar essa campanha junto com esse cliente. E topar contar para todo mundo, né? Porque eu acho que esse é a grande virada, né? Fazer e contar e trazer essa virada de jogo para o mercado. Então, muito obrigada por topar e estar com a gente com isso. Imagina, eu que agradeço muito mais uma vez a parceria. Totalmente, obviamente, faço as suas palavras minhas, né? É uma confiança recíproca, né? Um trabalho de mão dupla, né? Então, feliz que estamos em mais um evento juntos, criando mais cases juntos, porque sejam primeiros de muitos ainda, eu tenho certeza que será, porque o mercado cada vez mais responde de forma acolhedora, de braços abertos às nossas soluções. Eu acredito que muitas ainda virão, então mais uma vez obrigado a vocês pela recepção, obrigado, Léo, né, pela parceria aqui durante esse encontro, obrigado, né, pela moderação excelente, pela ajuda na preparação, né, do evento, para você, Vanessa, também, e obrigado a todos online pela audiência, gente, e até a próxima. E obrigada, Léo, meu parceiro aí de empresa, a gente já, né, faz esse bate-bola, e é tão bom trocar com você. Muito obrigado pelas análises e por trazer aí de forma tão aberta todos esses dados que a gente prepara tanto, correu aí, mal deve ter dormido essa noite para fazer esses dados acontecerem. Então, muito obrigado pela excelência de toda a entrega que você faz. Imagina, muito obrigado. Também agradeço a super parceria com a Logo, enriqueceu muito o nosso evento, sem dúvida. Já foi bem elogiado o próprio estudo de tendência que a gente apresentou, então, e eu sei que vocês fizeram um super esforço para trazer esse case já agora tão rápido, então ficamos muito felizes e também um super obrigado, Van, também por toda a organização, toda a equipe também, que não foi só eu que não dormia, a equipe toda estava atrás ali fazendo as apresentações. Muito obrigado por toda a Black, acho que é isso, tem um sentimento também de Black Friday entregue, né? Foi um fim de semana inteiro intenso aí de trabalho nosso, e todo o time acompanhou, todo o time trabalhou junto. Agradecer então a todos e também a todo mundo em casa aí que assistiu e que também confiou no nosso trabalho durante esse período de Black Friday, que a gente ficou muito feliz com a entrega do painel, e também tá feliz de poder proporcionar agora essa continuidade, né? A gente poder continuar usufruindo dessas análises que a gente entende foi um salto aí do que a gente entregava até então, e sempre felizes de contribuir com o mercado, né? Exato. Me deixa agradecer a minha equipe na Logan, né, que correu muito durante a campanha e na preparação do evento. Então, aproveito para agradecer todo mundo que recebe do marketing, do design, do comercial, porque foi um trabalho de time. Então, mando aqui um agradecimento a toda a equipe Logan. Quando a gente vê essas entregas, a gente mal imagina, né, toda essa equipe que tem por trás. Então, nosso oficial obrigado a toda a equipe envolvida, a todos os clientes que utilizaram a nossa plataforma, confiaram nos nossos dados, que fizeram uma boa Black Friday e que ainda vão estar com a gente, né, para alguns mais eventos, os nossos clientes. E para você que ficou aqui ouvindo, né, e usa esses dados de alguma maneira, e se quer conversar com a gente cara, eu tô vendo que eu tô perdendo alguma coisa por não estar sabendo como colocar a estratégia, esse dado na minha estratégia, esse dado na minha análise, qual a minha equipe, chama a gente tem uma equipe de especialistas para falar com vocês, que está disposta a trocar, a dividir, a entender o seu momento e conectar no momento certo de como usar os nossos dados, as nossas plataformas, os nossos recursos, tá? Estamos aqui para contribuir com o seu negócio. E é isso, muito obrigada e até a próxima. ConfiTalks, o bate-papo sobre confiança e estratégia que gera resultado para o seu negócio.